Também Edson Viana, Grupo Globo. Tite, pelo que a gente viu no Maracanã hoje, assim, queria te perguntar pessoalmente o que é a sua experiência de já ter dirigido clubes de massa enormes como o Fluminense, como o Corinthians, como Seleção Brasileira, enfim, o que essa experiência lhe ensinou a lidar com as reações tão duras, tão severas da torcida ante as suas reações, se é possível abstrair isso profissionalmente ou se ainda é algo que machuca, como as vaias, como os xingamentos, enfim, e críticas às suas decisões. Obrigado. Liga o microfone aí, por favor. Deixa eu fazer uma observação. Primeiro, Marcos, desculpa. Aquilo que eu falei para ti pessoalmente, não é legal só falar pessoalmente, tem que falar publicamente. Eu usei uns termos que eu não deveria ter usado contigo, mesmo que o sentido fosse diferente, nós falamos, nós conversamos a respeito. Aí tu foste grande porque tu entendeste o aspecto geral e não o aspecto crítico de cercear absolutamente nada. Desculpa. Segundo, claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado, reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. Professor, boa noite. Guilherme Xavier aqui, à sua direita, da Trivela. Queria ser rápido e direto, perguntar por que a escolha do Pulgar na vaga do Léo Ortiz, que era um jogador que vinha tendo uma sequência legal no meio-campo, vinha bem. Por que essa escolha? Obrigado. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção, e porque o Pulgar vinha bem na sequência, e porque é rotinado mais tempo, porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostaria até então, e eu precisava naquele momento, né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos, e aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tite, Fabrício, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tite, Fabrício, boa noite. Aqui atrás, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Queria fazer uma pergunta para cada um, mais parecida, né? Primeiro para quem vê o jogo à beira do gramado e dá as instruções, e depois para quem está no gramado. O Flamengo hoje sofreu um gol, teoricamente, no começo do jogo, né? Mais perto do começo do que do final do primeiro tempo, o que naturalmente proporciona um cenário de você ter que correr atrás do resultado por mais tempo do que propriamente segurar um resultado, que foi o cenário de domingo. Diante desse cenário, foram 2 jogos seguidos. No domingo nós vimos um Flamengo que não conseguiu segurar o resultado, e hoje nós vimos um Flamengo que correu atrás do resultado, mas não conseguiu o placar que era o desejado, pelo menos para jogar numa situação melhor na semana que vem. Queria que vocês falassem, primeiro, ponto de vista de fora do campo e depois de dentro do gramado, mentalmente, como fazer para reagir nessas circunstâncias. Foram placares distintos, roteiros diferentes, mas 2 situações que o Flamengo, domingo, não conseguiu sustentar uma vantagem e hoje correu o tempo todo atrás e não conseguiu igualar o marcador. Boa noite, obrigado.
O jogo do desempenho, no jogo anterior nós colocamos, eu demorei até para vir e coloquei isso para vocês. O jogo do desempenho estava bem apresentado e efetividade ela também faz parte do futebol. O futebol ele é assim. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em alguns jogos, tu fica com a sensação sempre de que tu vai criar, tu vai fazer, ou o goleiro adversário, ou o zagueiro, ou a imprecisão ela te tira. Em alguns momentos eu tive essa sensação durante o jogo. Jogos se transformam em outras situações que tu cria 1, 2, 3, tu é efetivo, o futebol ele te permite isso. Nesse jogo especificamente, buscando o resultado do outro, a gente conversou a respeito e vai jogar 10 vezes com aquele desempenho, não vai ter o mesmo placar. Mas o futebol ele te permite isso. Hoje, mais especificamente, né, o gol ele nos pressionou, talvez um pouco demais. Lá, posso ter esse outro lado da moeda. Boa noite a todos. É um duro golpe, é difícil. Eu que estou lá dentro, se entregando de corpo e alma para esse time, sei da dificuldade que é, e a partir do momento que você toma um gol, a gente se jogando em casa, a gente sempre joga pressionado pela vitória, e aí quando você toma um gol, você tem que correr atrás do resultado, é mais difícil ainda. A gente se entrega, se dedica, tivemos oportunidades, infelizmente, como o professor falou, não tivemos essa efetividade. Pedir desculpa ao torcedor, trabalhar e se dedicar para a gente conseguir reverter esse resultado lá no Uruguai. Aqui. Tite, vocês, Raíza Simplício da Gol Brasil, você citou a questão do Eric Pulgar, pelas dinâmicas também, citou entrosamento, etc. Eu queria que você explicasse a opção pelo Alexandro, hoje titular, né, começar com os 2 laterais, o Alexandro e o Varela, que são 2 laterais que muitas vezes seguram mais do que sejam mais ofensivos, enfim, mas especialmente ali no caso Alexandro e Ayrton Lucas, por que a opção pelo Alexandro? E, Fabrício, o que você pode deixar de recado para a torcida para acreditar nessa virada de vocês lá no Uruguai? Nós temos 2 grandes jogadores de lateral esquerda, assim como era com o Vina, alternava no momento um, no momento outro. Estou muito tranquilo com qualquer decisão que seja tomada pela qualidade dos dois. O Alexandre Construtor, uma liberdade maior para Nico, mas qualquer um dos dois, eles sempre vão te dar uma resposta importante. Eu tenho que, primeiramente, enaltecer o torcedor que nos incentivou a ir até o final, algumas vaias ali, mas me solidarizo com esse cara aqui também, pelo cara que é conosco no grupo, com o Eric, e falar para o torcedor que a gente trabalha arduamente no dia a dia, procurando sempre dar o melhor para esse clube, que a gente possa trabalhar e chegar no Uruguai e fazer primeiro um gol, para que a gente possa voltar de lá com resultado positivo e buscar a classificação, que é o nosso objetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Ontem saíram informações que o próprio Fabrício não treinou com o grupo. E queria saber, se o Fabrício puder responder, como você estava se sentindo no aspecto físico antes da partida. E você, Tite, já falou várias vezes, né, da quantidade de zagueiros que o Flamengo tem muito bons, obviamente, né, a gente sabe dessa qualidade. Por que você escolheu começar com o Fabrício, mesmo ele não tendo condições de treinar com o elenco ontem, pelo menos pelo que saiu de informação? Obrigada. Eu não treinei? Treinou. Talvez as informações elas precisam ser corretas para não ficar uma no ar, né? Talvez eu sempre, o dia que eu não treinei, respeitando o meu processo de recuperação, não só meu, mas todo do grupo. E ontem eu treinei normal para o jogo de hoje, vídeo que joguei os 90 minutos. Vamos para a próxima. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruno Lemos, canal Mauro Santana. Ô, Tite, eu gostaria de saber da entrada do Alcaraz no segundo tempo, no lugar do Eric Pulgar, tendo visto que o substituto natural que vinha entrando nas partidas era o Léo Ortiz, né? E logo em seguida você optou por mudar, tirar o Dela Cruz e colocar o Ortiz. Seria uma correção da mudança que você fez colocando o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar? Ideias, quando tira o Eric, joga um jogador mais ofensivo, que tem finalização de média distância, que é o Charlie, que é o Alcaraz. E nós sabíamos que ia ter um limite de tempo para o Nico. E aí tu tem uma ofensividade maior, um jogador de finalização de média distância, por exemplo, do Charlie. Essa foi a ideia. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN.
Queria saber se você acredita que perdeu esse jogo muito mais pela questão do próprio meio-campo do Flamengo, porque os jogadores que mais erraram passes foram jogadores do meio-campo, incluindo até o Alcaraz, que talvez seja um jogador que tenha uma qualidade imensa para poder fazer a distribuição desse jogo, lá de trás para frente, e também foi um jogador que, por mais que tenha tido uma menor minutagem, errou também bastante. E como é que você classifica esse seu trabalho de quase um ano aqui à frente do Flamengo? Está em 3 competições ainda, mas o torcedor hoje pega no pé. É uma questão individual só desse jogo ou um coletivo do desempenho até aqui? Não consigo fazer essa dimensão, só quando terminar o trabalho eu vou olhar para trás e te prometo para fazer assim uma análise total da situação. A primeira parte do erro de passes. Quando tu faz um gol, a pergunta tática, essa primeira parte, resposta tática. Quando tu faz um gol, e nós tivemos um número de finalizações grande no segundo tempo, me ajuda, e com finalizações muito fortes. A equipe adversária vem num bloco médio-baixo, e aí os espaços são menores, tu vai arriscar mais, consequentemente errar mais. Daqui a pouco lá vai ter que sair mais. A circunstância do jogo também te permite isso. Independentemente de faltou uma sintonia, a gente apressou em alguns momentos demais, faltou sim uma melhor escolha, por vezes uma tomada de decisão, uma bola de cruzamento, faltou sim uma finalização, mas em cima também dessa retração do adversário dos curtos espaços que eles nos deram. Por isso a pergunta tática, a resposta tática. A outra, eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor, cara. Eu não sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá, eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. Tite, boa noite. Vini Alves do Web Rádio Sintonia Esportiva. O Flamengo hoje teve 77% de posse de bola, mas, na minha opinião, você pode discordar, eu achei que essa posse foi meio arame liso. O time acabou não criando tantas chances criadas na base do abafa, e no aspecto defensivo acabou cedendo muitos espaços para os contra-ataques do Peñarol, que ao longo do jogo foram contra-ataques perigosos. Você acha que faltou mais compactação no meio de campo, uma certa falta de criatividade, de tabelas, e o que precisa mudar para o Flamengo se classificar na próxima quinta? Link da tua pergunta tática com o anterior que eu coloquei. Quando os espaços são menores para criar, vai acontecer mais erro de passes. A busca é de finalizações de média distância, como foi a do Alcaraz, ou do rebote, que ela acabou batendo no zagueiro, que ela ia ter a possibilidade, no real, de gol. Ou um cruzamento, para que tu tenha jogadores de área, de finalização. A bola do BH no primeiro tempo, de cabeceio, a do segundo tempo, que no final do jogo, do corte, que ele traz para dentro e finaliza. Os contra-ataques, fora espaços, vão acontecer na medida que tu sai. Mas aqui, e Léo, no retorno, muito rápido, teve uma finalização do que o Rossi fez no primeiro tempo todo. No primeiro tempo. Depois eu não lembro, porque espaço vai acontecer, mas neutralizar para que os outros atletas possam agredir o adversário. Aconteceu sim, mas ele foi neutralizado. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Aqui atrás, Cidão Marinho da Litoral News. Fabrício, primeiro para você, a gente vê a saída do Pedro e a falta que ele está fazendo para a equipe do Flamengo. Você olha o jogo ali de trás, muitas vezes também vai para a parte ofensiva. Queria saber da sua visão, qual é a falta que o Pedro faz nessa equipe, principalmente para furar esse sistema defensivo bem montado pelos adversários. E para você, Tite, também em cima dessa possível retranca que o Peñarol pode montar lá no Campeão del Siglo, de que maneira você acredita no seu trabalho com jogadores que estão à disposição, que é possível sair de lá com a classificação somada, também tendo em vista essa pressão que o torcedor hoje faz em cima do seu trabalho? Obrigado. A pressão natural e a necessidade do resultado da mesma forma. Mas a gente já conquistou uma série de resultados importantes. E essa é uma nova oportunidade para que nós tenhamos a condição de reverter isso fora. Já buscou com o Altitude, já buscou contra o Palmeiras, já buscou
contra o Bahia em outras circunstâncias, está aí a oportunidade para nós revertermos no jogo, claro que ele vai ter difícil. Gol nós vamos fazer lá. A metade das oportunidades que nós vamos fazer gol lá. É um adversário que vai ter que sair mais. E a outra parte da pergunta é em relação ao Pedro. E eu trago, assim, eu não uso, mas só como uma constatação. Nós perdemos o Pedro, o Cebolinha, o Vinha e o Luiz. Michael. Nós perdemos 5 jogadores, um que é lesão muscular e os outros por trauma. E praticamente a gente não tem eles. O Luiz estava no melhor momento dele dentro do Flamengo. O Pedro, no melhor momento, talvez, profissional dele da carreira. O Cebolinha, o melhor momento profissional dele. E o Vina, que vinha alternando com o Ayrton, momentos importantes de um nível altíssimo. É o desafio também que nós temos de nos ajustarmos para buscar a classificação. Pedro, falar dele sem dúvida nenhuma, não preciso falar, um jogador extremamente extraordinário que sempre entrega um estilo de jogo diferente, até pela sua qualidade técnica e inteligência. Se eu for falar que eu não faço falta para a gente, eu estou mentindo até pela qualidade que tem, jogador de seleção. Mas a nossa confiança plena em cima do Bruno Henrique, do Carlinhos e do Gabigol é sempre o máximo, porque são caras decisivos e que podem decidir o jogo para nós a qualquer momento. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Começar com o Tite, ainda falando sobre essa questão do jogo de volta. Nessa edição da Libertadores, o Flamengo ainda não venceu fora de casa. O Flamengo empatou com o Milionários, perdeu na fase de grupos para o Bolívar, perdeu para o Palestino e nas oitavas de final para o Bolívar. Por que o Flamengo tem tanta dificuldade assim, jogando fora de casa, sabendo especialmente que nesse jogo agora tem o Peñarol, que é uma equipe que ainda não perdeu dentro de casa. Todos os jogos em casa eles ganharam com goleadas por cima do The Strongest, do Caracas, que são times hoje que não tem tanto potencial financeiro assim como o Flamengo, mas de qualquer maneira são adversários fortes. E para o Fabrício, tudo indica que o Peñarol vá para esse próximo jogo um pouco mais retrancado, digamos assim, por já ter o resultado. Como que os zagueiros podem ter uma importância maior nesse jogo de volta na questão ofensiva? Você que é um grande cabeceador, junto do Léo, como que os zagueiros podem acabar auxiliando mais, sabendo também que o Peñarol provavelmente vai vir mais retrancado nesse jogo de volta? Obrigado. Desafio e possibilidade eu coloquei anteriormente. É um desafio nosso. Não vencermos fora e classificar. E da minha parte, é claro que você está supondo que eles vêm defendendo, né? Você está supondo isso, a gente não sabe o que pode acontecer lá. E, dependente do estilo de jogo que for adotado, temos esse trabalho de saída de bola e o futebol ele é coletivo, cada um fazendo a sua função para a gente buscar o gol. Procuro defender juntamente com o Léo Pereira o máximo possível, porque lá na frente temos grandes jogadores que podem decidir jogo a qualquer momento. Vamos para as 2 últimas. Boa noite, Tite, Fabrício, Pedro Cunha da Vável Brasil. Queria ouvir um pouquinho em relação a você, Fabrício, dentro de campo e a você, Tite, como comandante. Você já falou um pouco da sua experiência, né, e de como driblar isso pessoalmente e profissionalmente, esses protestos do torcedor. Agora, uma visão de você como comandante do Fabrício como jogador. O tanto que esses gritos podem atrapalhar o Flamengo no desempenho dentro de campo? Eu coloquei anteriormente, talvez a repetição das situações anteriores, ela se faz, vou colocar de novo para ti. Claro que humanamente tu sente, mas eu sei a experiência de se respeitar o sentimento do torcedor. Até porque eu também fui torcedor, também ia a campo, queria ver meu time vencer. E tenho isso de uma forma muito tranquila. Não é aqui, em todos os lugares são assim. Só tem uma forma de reverter, eu vou te dizer. E é insuficiente o Campeonato Carioca. Ele fazer uma campanha e ter um grande título. A partir daí, tu começa a ter uma tranquilidade. Por quê? Porque é assim, culturalmente ele é assim. Respeitar o sentimento do torcedor, pessoalmente dói, mas tem também essa experiência toda para direcionar o trabalho. Só tem uma forma, trabalho e resultado. Seguindo a linha do professor, acho que respeito também o sentimento do torcedor.
É claro que para nós que estamos lá dentro, ver um companheiro nessa situação é doloroso, dói muito. Eu particularmente sinto como se fosse comigo, mas é uma coisa que o Tite preza muito com a gente, é manter focado no jogo. O torcedor, ele age na emoção, é normal, faz parte do processo, a gente entende isso, mas eu acho que dentro disso a gente conseguiu manter a concentração no jogo e buscar o gol o tempo inteiro. Infelizmente não aconteceu, disputa aberta, e vamos buscar no Uruguai. Última aqui. Professor Tite, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Pegando um gancho numa resposta anterior sobre se não ganhar, tchau, e lembrando do seu processo meticuloso, da forma com a qual o senhor saiu da seleção, programando a saída. Vai tranquilo, pode perguntar o que tu quiser. Tu está enrolando. Só estou colocando o contexto aqui para depois não ser injusto. Né? E considerando, ainda, o último considerando, que vai ter eleição no Flamengo, o senhor já se tira da pauta do projeto pessoal de discutir renovação se não tiver título nesse ano? É isso? Esse foi o recado do se não ganhar, tchau? Se não ganhar título esse ano, eu estou me despedindo do Flamengo? Isso, faz a pergunta direta, já fica enrolado, já vou te responder. Termina o ano e a gente olha para trás e vê tudo que se foi. A partir daí eu vou te responder. A partir daí a gente analisa. Muito obrigado, professor. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos.